O tilintar de taças ecoava pelo salão de banquetes, o riso rolando pelo ar como uma onda. Mesas redondas, cobertas por toalhas de marfim, preenchiam o espaço, as luzes do lustre refletindo em taças de vinho polidas. Era suposto ser uma celebração, a nossa reunião anual de família, mas na realidade parecia mais um palco onde reputações eram exibidas e orgulho era leiloado. Antes de começarmos, deixem um comentário e digam-nos de onde são e de que cidade estão a ver os nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo completo, não se esqueçam de nos dizer o que fariam nesta situação. Sejam honestos. Digam-me nos comentários abaixo. Nós lemos todos os comentários. Vamos começar. Atenção a todos. A voz da minha mãe cortou o burburinho, o seu tom com aquela aresta afiada que eu conhecia toda a minha vida, aquela que carregava o peso do julgamento. Congelai a meio da garfada, o garfo a tremer na minha mão. Mamãe estava de pé à cabeceira da mesa, o seu vestido carmesim brilhando sob a luz. Levantou a sua taça de champanhe, os lábios a curvarem-se naquele sorriso familiar e desdenhoso. Este ano tem sido notável para nossa família, começou ela, os seus olhos a varrerem os meus primos, advogados, médicos, empresários, todos eles a banharem-se na sua aprovação. Temos tanto para celebrar. O sucesso rodeia-nos e é prova da força desta família. A sala murmurou em concordância. Os aplausos, os acenos, os murmúrios de orgulho. O meu estômago revirou. Eu sabia o que estava para vir. Ela não conseguia resistir. Mas a sua voz pairou como veneno no ar, arrastando a sua atenção para mim. Há exceções. Todos os olhos se viraram para mim. As minhas bochechas arderam, a minha garganta lá apertou-se. O meu primo Scott riu-se baixinho, bebendo o seu vinho como se aquilo fosse entretenimento de rotina. Mamã pousou a sua taça com precisão, o seu olhar cravando-se em mim. Alguns de nós, disse ela, os cantos da boca a contorcerem-se numa falsa piedade. Escolheram não ter futuro. Alguns de nós permanecem irrelevantes. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O meu coração bateu no meu peito, batendo contra as minhas costelas como se quisesse sair. Ela inclinou a cabeça, a voz a subir o suficiente para garantir que ninguém perdesse uma palavra. Ela não tem carreira, nenhuma contribuição, nada em seu nome. Na verdade, os seus lábios franziram-se, uma crueldade divertida a brilhar nos seus olhos. Se desejam celebrar conquistas verdadeiras, sugiro que todos a ignorem. As palavras cortaram-me, o meu garfo bateu no prato, o som agudo no silêncio. Senti os seus olhos em mim, piedade, diversão, julgamento, uma mistura que se transformou num nó doentio no meu estômago. Queria desaparecer. Laia, a minha irmã, recostou-se na cadeira a sorrir. Ela não está errada, sussurrou ela alto o suficiente para os outros ouvirem. Algumas pessoas são apenas ruído de fundo. Risos irromperam, cruéis e sem restrições. Engoli em seco, forçando-me a manter a compostura. As minhas mãos cerraram-se em punhos debaixo da mesa. A humilhação era esmagadora. Um calor subia pelo meu pescoço, queimando todos os nervos. Eu podia ter gritado, podia ter reagido, mas fiquei quieta, silenciosa, o meu rosto uma máscara, embora o meu interior tremesse. Do outro lado da mesa, a minha prima Rachel sussurrou, coitadinha para o marido, embora o sorriso no seu rosto traísse as suas palavras. A minha mãe levantou a taça mais uma vez, selando a minha humilhação com um brinde. A saúde, disse ela, os seus olhos fixos em todos, menos em mim. O tilintar voltou, mais alto do que antes. Não levantei a minha taça, a minha garganta estava demasiado apertada, o meu corpo a tremer por conter as lágrimas. Mas algures no fundo, por baixo da vergonha, por baixo da picada, algo endureceu. Sentei-me ali tranquilamente, observando os seus sorrisos presunçosos, as suas risadas descuidadas, a sua celebração à minha custa.
e nesse silêncio prometi a mim mesma: o amanhã não será como hoje. Eles não sabiam quem eu realmente era. Não sabiam o homem que me esperava lá fora daquele salão. Não sabiam a verdade que eu carregava silenciosamente, protegendo-a como uma chama. E amanhã, quando os Rolls-Royce parasse em frente deles, todos eles se levantariam. Saí do salão de banquetes de cabeça erguida, mas por dentro o meu peito parecia estar a ceder. A humilhação ainda ecoava nos meus ouvidos. As palavras da minha mãe, as risadas da minha família. Cada passo até o parque de estacionamento parecia pesado. Mas então vi o Ethan. Ele estava encostado ao seu SUV, à minha espera como sempre fazia. Calmo, estável, seguro. No momento em que os seus olhos encontraram os meus, ele soube. Sem uma palavra, ele abriu os braços e eu deixei-me afundar nele. Ela fez isso de novo, sussurrei. A mandíbula do Ethan apertou-se. Tu não mereces isso. Estou cansada de ser o alvo deles, disse eu, parando de ficar quieta. Ele estudou-me por um momento, depois assentiu. Então amanhã paramos de ficar quietas. Hesitei. O brunch de amanhã será pior. Ela está a convidar pessoas que lhe não importam. A voz do Ethan era firme, quase protetora. Então vamos mostrar-lhes quem tu és. Se for preciso aparecer com o Rose para fazê-los ouvir, então é isso que faremos. Um fogo acendeu-se dentro de mim. Não vingança, não orgulho, apenas a necessidade de me erguer pela primeira vez diante das pessoas que passaram anos a diminuir-me. Tudo bem, disse eu suavemente. Amanhã vamos a sério. A manhã do brunch chegou mais fria do que eu esperava. Um vento cortante pressionava as janelas, trazendo um céu cinzento que prometia um dia instável. Fiquei em frente ao espelho, as palmas das mãos pressionadas contra a cômoda, a encarar o meu reflexo. O meu rosto parecia calmo, mas o meu estômago revirava. Hoje não se tratava de roupas ou aparências. Tratava-se de aparecer como alguém que eles já não podiam apagar. Ainda assim escolhi com cuidado. Um vestido azul marinho que abraçava a minha silhueta sem gritar por atenção. Um casaco camel drapeado sobre os meus ombros. E saltos pretos que me davam altura sem roubar o conforto. Queria que eles me vissem, não um disfarce, não um exagero, apenas eu. O Ethan chegou pontualmente. A batida na porta foi firme, constante, tal como ele. Quando abri, ele estava lá num fato cinzento carvão bem cortado, o cabelo penteado, a expressão séria mais suave quando olhou para mim. Na sua mão, ele segurava uma caneca térmica. Leite de aveia, 2 açúcares, disse ele, pressionando-a nas minhas mãos. Os meus lábios curvaram-se num leve sorriso. Lembraste-te? Eu lembro-me sempre. Por um momento ficamos ali, deixando o silêncio respirar entre nós. Então ele perguntou: Pronta? Exalei lentamente, tão pronta quanto posso estar. A viagem de elevador pareceu mais longa do que o habitual, como se o universo estivesse a esticar o tempo apenas para me testar. Quando as portas se abriram para o átomo, o meu batimento cardíaco estava a trovejar. Lá fora, estacionado na berma, o Rolls-Royce cintilava sob o céu baço como um segredo que o mundo ainda não tinha merecido. Não gritava riqueza, irradiava presença. Vizinhos pararam a meio do caminho, alguns fingindo não olhar, outros olhando abertamente. Deslizei para o banco de trás, o couro a abraçar-me numa silenciosa garantia. Quando Ethan ligou o motor, o ronco era baixo e constante, como um batimento cardíaco demasiado calmo para estar nervoso. A viagem pareceu surreal. Edifícios desfocaram-se, luzes da rua piscaram, e o meu telemóvel vibrou incessantemente na minha mala. Recusei-me a olhar. Eu já sabia o que as mensagens diziam. Avisos, escárnio, lembretes para ficar no meu lugar. Desliguei o telemóvel e empurrei-o para o lado. Tu não precisas deles para te definir, disse o Ethan, os olhos fixos na estrada. Eu sei, murmurei, mas preciso de parar de os deixar silenciar-me.
Quando viramos para Maple Ridge, a minha respiração prendeu-se. A casa da reunião pairava de frente, um monumento de pedra espalhado a aparências. A entrada estava cheia de carros, SUVs alinhados como troféus, sedãs polidos para impressionar, até mesmo um par de importados brilhantes estacionados bem à frente. Mas quando entramos, o ronco do Rolls fez cabeças virarem instantaneamente. Das amplas janelas, rostos apareceram, pressionando-se mais perto do vidro. Uma ondulação espalhou-se pela sala como se alguém tivesse atirado uma pedra para um lago calmo. Abri a porta lentamente, o vento a puxar o meu casaco, os meus saltos a clicarem no pavimento, cada passo a ecoar mais alto do que deveria. O Ethan contornou o carro e juntou-se a mim, mantendo um respeitoso meio passo atrás, a sua presença como um escudo. Através da janela, vi-os. A minha mãe congelada a meio de uma conversa, o seu sorriso a falhar. O vidro da minha irmã Laia inclinou-se na sua mão enquanto ela olhava fixamente. Tias, tios, primos, todos viraram, sussurros a espalharem-se pela sala. E pela primeira vez em anos, não me senti pequena. Não estava ali para implorar por um lugar. Não estava ali para provar nada. Estava ali para retomar a voz que eles tinham tentado tanto tirar de mim. Virei-me para o Ethan, a minha voz baixa, mas firme. Não me venha salvar. Ele deu-me o mais leve sorriso. Eu nem ousaria. Juntos caminhamos em direção aos degraus da frente, e lá dentro, toda a minha família esperava, prestes a aprender uma verdade que silenciaria a sala de uma forma que nenhum brinde jamais conseguiria. As portas abriram-se com um ranger que não deveria ter sido alto. Mas no silêncio que se seguiu à nossa chegada, soou como uma fenda no ar. As conversas tinham parado, o riso dissolveu-se a meio, e a única coisa que enchia a sala era o tilintar agudo de uma colher a cair contra a porcelana. Entrei primeiro, o calor da casa a roçar na minha pele, mas não me suavizou. Os olhos seguiram cada passo que dei, as tias mudaram-se desconfortavelmente. Os primos sussurravam para os seus cônjuges. E a minha irmã, Laia, recostou-se na sua cadeira com um sorriso que pretendia mascarar o seu choque, mas não conseguiu totalmente. E depois havia a minha mãe. Ela estava perto da lareira, uma taça de champanhe na mão, mas os seus nós dos dedos estavam brancos à volta do caule. Os seus olhos, sempre aguçados, sempre à procura de fraqueza, encontraram os meus. Por um breve segundo, pensei ter visto algo que nunca tinha visto antes. Hesitação. Ava, disse ela, a sua voz mais alta do que o habitual. Decidiste vir, afinal. Tirei o meu casaco e drapeei-o cuidadosamente sobre o braço de uma cadeira, movendo-me com uma calma deliberada. Claro que vim. Convidastes a família, não convidastes? Os seus lábios apertaram-se. Sim, mas o seu olhar desviou-se para o Ethan, que me tinha seguido. Firme e silencioso, a própria imagem da compostura no seu fato bem cortado. Ela piscou, depois olhou de volta para mim. Não estava à espera de companhia. Laia fungou, rodando o vinho na sua taça. Ela precisa sempre de alguém para lhe segurar a mão. Virei a minha cabeça para ela lentamente, cruzando os olhos com a irmã que nunca tinha perdido uma oportunidade de me diminuir. Não, Laia, não preciso de ninguém para me segurar a mão, mas escolho quem fica ao meu lado. Há uma diferença. Um silêncio varreu a sala, quebrado apenas pelo leve crepitar da lareira. O meu tio Scott pigarreou. A sua tentativa de leveza soou forçada. Bem, Ava, fizeste uma entrada. Esse carro lá fora, um Rolls Royce, não é? A sua mulher deu-lhe uma cotovelada, sussurrando Scott. Mas ele sorriu mais amplamente, presunçoso como sempre. Sim, é, respondeu o Ethan antes que eu pudesse. O seu tom era calmo, quase casual, mas a sala reagiu como se alguém tivesse atirado uma bomba. Vários primos mudaram-se desconfortavelmente nas suas cadeiras,
alguns levantando as sobrancelhas. Os olhos da minha mãe estreitaram-se, a piscar entre nós. Por que é que estarias a conduzir isso? As suas palavras vieram com cuidado, cada uma delas cortada como se estivesse a tentar não se engasgar com elas. O Ethan olhou para mim, dando-me a oportunidade de decidir se dizíamos abertamente, mas eu mantive o silêncio. Queria que eles se inclinassem para sentir o peso da sua própria curiosidade, a pressioná-los como uma pedra. Rachel, a minha prima, quebrou primeiro. "Espera", disse ela, os olhos a saltarem. "Estás a dizer o quê? Ele é dono disso." "É dono?" Scott riu-se, abanando a cabeça. "Não sejas ridícula. As pessoas alugam coisas o tempo todo. As aparências são fáceis." Ele olhou para mim, satisfação presunçosa no seu rosto. "Não é verdade, Ava? As aparências são tudo o que sempre tiveste." As palavras deveriam ter ferido profundamente, como sempre tinham feito antes. Mas hoje, elas ricochetearam em mim. Pela primeira vez, percebi o quão pequena era essa opinião dele. Dei um passo mais perto da mesa, a minha voz calma, mais alta o suficiente para todos ouvirem. "Durante anos, todos vós definistes-me pelo que achais que me falta. Nenhum trabalho que aprovassem, nenhum estilo de vida que vos impressionasse, nenhum valor aos vossos olhos. E eu fiquei quieta. Deixei que contassem a vossa história sobre mim, enquanto eu desaparecia em segundo plano. Fiz uma pausa, o meu olhar varrendo todos os rostos familiares. Os sorrisos, o julgamento, a piedade, tudo isso a minha voz estabilizou, mais forte agora. Mas aqui está uma verdade, eu não preciso da vossa aprovação, nunca precisei, e eu não sou a rapariga invisível que decidistes que eu era." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pude ouvir o leve tic-tac do relógio na lareira. Laia inclinou-se, os olhos a estreitarem-se, o seu sorriso a falhar. "Achaste que aparecer num carro chique muda tudo?" "Não", disse eu firmemente. "O que muda tudo é viver a minha vida com dignidade. O carro é apenas o que vos fez olhar para cima o tempo suficiente para me notarem." Suspiros espalharam-se pela sala. A minha tia mudou-se desconfortavelmente. Scott abriu a boca, mas fechou-a novamente, as palavras falhando-lhe por uma vez. E a minha mãe, o seu rosto era pedra, mas eu vi a rachadura na sua expressão, a descrença que ela não conseguia esconder totalmente. "Chega!" disse ela de repente, a sua voz a subir. "Este não é o lugar para discursos. Estás a envergonhar-te." Dei um passo em direção a ela, o peso de toda a sala atrás de mim. "Não, mãe, eu envergonhei-me durante anos por ficar quieta. Hoje estou simplesmente a dizer a verdade." A sala congelou. Cadeiras rangeram enquanto as pessoas se moviam, incertas para onde olhar, o que dizer, como processáramos a mudança de poder que acabara de acontecer. Atrás de mim, o Ethan colocou uma mão firme nas minhas costas, não me guiando, não me protegendo, simplesmente ficando comigo. A sua presença silenciosa dizia mais do que qualquer palavra poderia. Pela primeira vez na minha vida, eu não era a rapariga que eles zombavam ou ignoravam. Eu era aquela que eles tinham de enfrentar. E amanhã, nenhum deles jamais se esqueceria disso. O silêncio depois das minhas palavras não era um silêncio comum. Era pesado, espesso o suficiente para sufocar a sala. Pela primeira vez em anos, os seus olhos não me estavam a dispensar, não estavam a rir de mim. Estavam a procurar, a calcular, a perguntar-se o que tinham perdido. A taça da minha mãe tremia ligeiramente na sua mão. Ela pousou-a com cuidado, mas o som do cristal a bater contra o mármore do balcão foi mais alto do que qualquer outra coisa. "Tu achas?" disse ela lentamente, a sua voz revestida de veneno, "que entrar aqui com um homem e um carro te torna alguém?" "Não", disse eu claramente. "O que me torna orgulhosa é que, apesar de todos os anos em que me disseste que eu não era nada, apesar de todas as vezes que me excluístes, zombaste de mim, humilhaste-me,
Eu construí uma vida que vale a pena viver, uma vida que tu não podes tocar, não podes controlar e não podes definir. As minhas palavras ecoaram, e desta vez ninguém riu, ninguém se atreveu. O Ethan pegou na minha mão, não para me proteger, mas para ficar comigo. Juntos viramo-nos parando a porta. A sala estava congelada, os primos sem palavras, as tias atônitas, a minha irmã a tremer de raiva silenciosa, a minha mãe a agarrar a mesa como se fosse a única coisa que a mantivesse de pé. Ao sairmos, os saltos a clicarem no mármore. O único som atrás de nós foi o raspar das cadeiras. Um a um, todos se levantaram. Não por respeito, não por escolha, mas porque pela primeira vez eles tiveram de o fazer. A porta do Rolls Royce fechou-se com um suave baque, fechando-os para fora. Enquanto o carro se afastava, a casa ficava menor na janela traseira, um monumento a anos de silêncio. Eu já não lhes devia nada. Recostei-me no banco, a minha mão ainda na do Ethan. A minha voz era baixa, mas certa. Eles nunca mais me verão da mesma maneira. O Ethan apertou a minha mão, os seus lábios curvando-se num leve sorriso. Bom, porque tu nunca foste quem eles pensavam que eras. Pela primeira vez na minha vida, não me senti invisível. Pela primeira vez na minha vida, senti-me,